Sonic Slayer, Capítulo 1. Corrida para o Inferno. A velocidade me salvou uma vez. Agora ela é minha maldição. Parte 1. O mundo despedaçado. As nuvens negras cobriam o céu como véu de guerra. Tudo cheirava a enxofre, pólvora e carne queimada. Onde antes existia cor, agora só restava cinzas. O solo rachado sussurrava gritos que não pertenciam a nenhum ser vivo. E foi ali, no centro de uma cratera marcada por chamas, que ele surgiu. Sonic não era mais o mesmo. O azul brilhante de seu corpo fora coberto por uma armadura verde fosca, com circuitos demoníacos selados em runas. Uma espada negra e incandescente repousava em sua mão direita, forjada com energia roubada das entranhas do inferno. Nas costas, uma escopeta pesada presa por correntes douradas, chamada Eilburst. Seus olhos não refletiam mais leveza. Apenas cálculo, precisão, e uma raiva congelada. Cheguei até aqui, e não vou parar até apagar o último deles. Parte 2. Nascimento do Slayer foi ao correr além da velocidade do caos, usando a energia de todas as esmeraldas e do prisma caótico, que Sonic quebrou a estrutura da própria realidade. Ele não fugiu do mundo, ele matou o seu próprio universo ao atravessá-lo. O preço: seus poderes foram distorcidos, e com eles, sua alma. Encontrado pelos últimos monges da resistência de Argent de Nur, Sonic foi treinado. Aprendeu a usar armamentos. A adaptar sua velocidade em combate. A sentir a dor, sem demonstrá-la. Ao completar sua primeira missão, destruir um ninho de demônios do tipo Revenant usando apenas a espada, ele recebeu o título de Sonic Slayer, o Caçador Veloz. Parte 3. A primeira caçada dentro das ruínas da antiga cidade sangrenta de Valhalla. Os sensores de Slayer detectam movimentação demoníaca. Ele ajusta a frequência da escopeta. Ativa a espada. Sua armadura acende com símbolos verdes vibrantes. BZZZZ, teleporte do inimigo. 5 demônios tipo Reuknigit aparecem, rugindo. Slayer respira fundo, se posiciona, e sorri de canto. Frio. Eu só vou falar uma vez, saiam da minha frente, ou desapareçam com ela. Eles atacam. Sonic desaparece num borrão verde. A primeira cabeça rola no chão antes mesmo do segundo rugido. Ele dança entre os monstros como uma sombra afiada. Um giro. Um disparo. Um corte na espinha dorsal. Só resta um. Você não tem nem graça. Nem cheirava bem bang. Fim. Parte 4. A máscara que ele usa mais tarde. No esconderijo da resistência, Tails observa Sonic enquanto ele limpa a espada. Seu rosto está sério, mas o clima muda quando Amy chega trazendo um rádio velho com música antiga. Ei, Slayer, olha o que eu achei. É do seu planeta. Sonic olha, solta um meio sorriso, e responde: ah, o Eggman dançaria isso. Pelado. Com capacete todos riem. Tails comenta com Amy. Ele ainda é o Sonic, mas algo lá dentro está lutando. Eu luto todo dia, Tails, mas só com os monstros. Não comigo mesmo. Ele se levanta, pronto para a próxima missão. Final do capítulo. Sonic caminha até o portão de aço do abrigo. O mundo ainda está queimando. Mas ele está pronto. O inferno ainda respira, mas não por muito tempo. Continua. Sonic Slayer, Capítulo 2. O vácuo entre mundos. Depois da guerra, só restou o silêncio. E eu aprendi a caminhar nele. Parte 1. O vácuo da existência. O último demônio havia caído. Sonic estava de pé sobre um planeta morto, onde o céu era um vazio infinito e o chão se desmanchava como cinzas. Não havia mais inferno. Nem lar. Nem dor. Só nada. Então ele correu. E correu. E correu tão rápido que deixou até o tempo para trás. Agora ele flutua no que restou, o vácuo da existência, onde nenhuma alma deveria estar. É ali que ele encontra a criança com asas negras. Parte 2. O anjo caído. A presença era sutil no início, mas o vácuo tremia com a aproximação de algo impossível. Uma criança, flutuando com um corpo aberto, carne exposta, e asas negras enormes, como véus de luto eterno. Seus olhos não piscavam, e não havia batimento cardíaco. Mas sua voz era clara. Você correu até demais, Sonic Slayer. Correu tanto que chegou até mim. Sou aquele que resta quando os deuses se calam.
Me chamam de Ruach. O sopro final sônico encara, olhos frios. Mas não saca armas. Você parece podre. Mas, não fede, vai direto ao ponto. A criança sorri, mas é um sorriso triste. Eu te ofereço um lar. O recomeço. Um mundo onde você pode viver, não como herói, mas como presença. Onde você andará entre as almas, e será chamado de algo novo. O Andarilho das Almas Parte 3. A escolha. Sonic fecha os olhos. Ele se lembra de Tails. Ame. Do som da escopeta. Da dor. Dos gritos. E do vazio que cresceu dentro dele mesmo vencendo a guerra. Ele abre os olhos novamente. Se eu aceitar, ainda serei eu. Ou vou ser só mais uma sombra num mundo estranho? Ruach responde. Você será aquilo que sempre foi, alguém que não para. Mas agora, você caminha por algo maior que a guerra. Você caminha por quem não pode caminhar. Sonic abaixa a cabeça, respira fundo. A armadura verde brilha levemente. A espada ainda pulsa. Mas agora, ela parece leve. Então me leva para esse mundo, e me deixa andar. Parte 4. Reencarnação em Bleach. O céu do vácuo se parte. O universo de Bleach se revela como uma explosão de luz azul, branca e cinza. Sonic Slayer atravessa a dimensão como um cometa verde, caindo na Soul Society como uma estrela que carrega um fardo antigo. Mas ele não chega com gritos. Nem com armas em punho. Ele caminha, com passos lentos. Crianças espirituais o observam nos arredores do Rukugai. Idosos fantasmas sentem paz quando ele passa. Mesmo sem curar, sua presença cura. Ele não fala com os mortos. Ele anda com eles, sussurra uma alma. Parte 5. O novo título. Os Shinigamis tentam descobrir quem ele é, mas nenhum sensor capta Reiatsu. Nenhum Zanpakuti o reconhece. Ele apenas caminha. Um capitão da Soul Society o observa de longe e anota. Ele é diferente. Ele não é um ceifador. Ele é o que vem depois. O Andarilho das Almas. Final do capítulo. Sonic para em frente a um pequeno santuário cheio de flores deixadas por crianças espirituais. Ele se ajoelha. Toca o chão. Fecha os olhos. E pela primeira vez desde que cruzou o inferno, ele sorri de verdade. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 3. O encontro com Ichigo Kurosaki. Mesmo entre os vivos e os mortos, há aqueles que simplesmente caminham além da razão. Parte 1. Silêncio em Rukongai. O dia amanheceu calmo no distrito 38 do Rukongai. Crianças espirituais brincavam entre casas abandonadas, e os ventos carregavam um cheiro de incenso vindo de um templo antigo. Sonic caminhava ali, devagar. Sua armadura verde era visível, mas nenhum dos moradores parecia temê-lo. Pelo contrário, crianças vinham segurar suas mãos, idosos se curvavam em gratidão silenciosa. Ele não dizia nada. Apenas olhava com olhos sérios, mas gentis. Seu título já ecoava pelas bocas humildes. O Andarilho chegou hoje. Dormiremos em paz. Parte 2. Ichigo Kurosaki chega. A Soul Society estava agitada. Um novo tipo de entidade espiritual, sem Reiatsu, sem registro, estava circulando livremente. Ichigo Kurosaki, agora com experiência e respeito como herói e representante espiritual, decidiu ver com os próprios olhos. Ele chegou em alta velocidade. Você, quem é você? Disse Ichigo, parando atrás de Sonic, com Zangetsu em punho. Sonic não virou de imediato. Ficou em silêncio, observando uma criança espiritual que sorria e dormia num banco. Então, respondeu com voz calma e firme. Você sente medo? Porque não consegue nem sentir. Ele se vira. Os olhos azuis agora tinham um brilho etéreo. A espada demoníaca de Sonic estava selada nas costas, e a escopeta ausente, como se não fosse mais necessária. Ichigo franze a testa. Sério? Você não é um Olov. Nem um Shinigami. Então o que é? Parte 3. Choque espiritual. O ar se tensiona. Ichigo ativa sua pressão espiritual. Mas Sonic não reage. Pode levantar seu poder o quanto quiser. Mas não pode atingir quem não está mais dentro das regras. Com um único passo, Sonic desaparece. Surge atrás de Ichigo. Sem barulho. Sem Reiatsu. Sem aviso. Ichigo vira Zangetsu no instinto, mas Sonic já sumiu de novo. Eu sou aquele que caminha entre os ecos.
não purifico. Não destruo, eu apenas mostro o caminho. Para aqueles que já não sabem para onde ir, Ichigo abaixa a espada. Pela primeira vez, não se sente ameaçado. Você é tipo um guia? Não, diz Sonic. Sou só um andarilho. Mas até os mortos se sentem menos mortos. Quando eu passo parte 4, proposta da Soul Society horas depois, Sonic é levado para uma reunião com Gaara, Shunsui Kyorako e Mayuri. Eles querem estudá-lo. Entendi-lo. Catalogá-lo. Sonic apenas responde: se tentarem me prender, vão ficar sozinhos de novo. Eu não sou ameaça. Sou o silêncio entre duas batidas do coração. Shunsui, observando, sorri de leve e responde: então seja bem-vindo, andarilho. O mundo das almas ganhou um novo tipo de paz. Parte final. A lenda começa de volta ao Rukongai. Sonic senta ao lado de uma criança espiritual. Ela pergunta: você é um herói? Sonic olha o céu cinzento. A brisa sopra. Ele pensa no inferno que atravessou, nos amigos que perdeu, na guerra que venceu. E então, responde: não, mas se eu caminhar ao seu lado, você vai sorrir antes de partir. E isso já é o bastante. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 4. O caminho que só ele pôde mostrar. Nem toda a alma quer partir. Algumas só querem ser ouvidas por alguém que não fala muito, mas escuta com o coração. Parte 1. Ecos de vidas incompletas. No distrito 55 do Rukongai, o vento era frio e pesado. Almas vagavam pelas ruas como sombras vazias. Crianças sem rumo, idosos que choravam sozinhos, jovens revoltados por ainda estarem presos, todos invisíveis aos olhos dos shinigamis comuns. Mas Sonic Slayer os via. Todos. Vestindo sua armadura verde silenciosa, espada selada nas costas, passos lentos, ele caminhava. As almas o seguiam. Sem palavras, sem perguntas. Elas apenas sentiam que com ele havia um caminho. Parte 2. As almas que esperavam. Uma menina pequena caminha ao lado de Sonic, com os pés descalços e olhos cansados. Ela segura a barra da armadura dele. Moço, o que vem depois? Sonic olha para frente, voz calma e firme. A estrada. Depois dela, paz. Ela sorri, mas olha para trás. E minha mãe? Sonic para. Fecha os olhos. Escuta o eco do vazio. Ainda tá vindo. Mas vai te alcançar. Você só precisa ir na frente e sorrir quando ela chegar. A menina segura as lágrimas, mas caminha. Sonic segura sua mão. Parte 3. Os perdidos que resistiam. Mais adiante, um grupo de almas jovens e raivosas impede a passagem. Você não é um Shinigami. Não tem direito de nos mandar embora. Um deles parte para cima de Sonic como uma arma espiritual feita de dor. Sonic não saca sua espada. Ele se move em um piscar de olhos, aparece atrás do garoto e toca seu ombro. Eu não mando, só abro o caminho. Quem entra, é você que escolhe. O garoto cai de joelhos. As lágrimas vêm sem ele entender por quê. Sonic apenas diz: a dor não te segura. Você é quem segura a dor. Parte 4. O portal do descanso. Ao final da estrada, um templo espiritual aparece, envolto por pétalas de luz branca flutuando no ar. É o limite do Rukongai, onde as almas prontas finalmente são aceitas no ciclo, reencarnação ou descanso. Mas nenhuma alma conseguia chegar ali. Até Sonic caminhar por aquela estrada. Ele se ajoelha. Podem seguir. Eu fico por aqui. As almas passam por ele. Crianças, adultos, idosos. Alguns param para tocar sua armadura, agradecendo em silêncio. Uma senhora se curva em lágrimas. Você é o que os ceifadores esquecem de ser. Presença. Silêncio. Paz. Sonic apenas abaixa a cabeça. Parte final. Um último sussurro após todos passarem. Uma única alma permanece. Um bebê espiritual, sozinho. Sonic se ajoelha, pega a criança no colo. Pequeno demais para entender, mas grande o suficiente para sentir. Vamos juntos até o fim. Ele caminha até o templo com a criança nos braços. Lá dentro, uma luz o envolve. A criança desaparece em paz. Sonic retorna. Sozinho. Como sempre. Mas ele sorri. Mais um caminho concluído. Encerramento do capítulo. De longe, Ichigo observa tudo, com olhos arregalados.
Ele não precisa de Heiryoku. Ele não precisa de ordens. Ele só anda. E muda tudo ao seu redor. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 5. O silêncio enfrenta a tempestade. Alguns homens vivem para destruir. Outros já destruíram tudo o que podiam. Quando eles se encaram, não é duelo. É destino. Parte 1. Um chamado inesperado nas profundezas do Rukongai Central. Um Olof de classe incomum surgiu entre as camadas dimensionais. Um híbrido, preso entre o mundo humano e a Soul Society. A divisão Uzi foi enviada, mas quando Zaraki Kenpachi soube que havia um demônio de verdade, ele foi na frente, rindo alto, sem nem esperar pela autorização de Shusui. Enquanto isso, Sonic Slayer também seguia para o local. Mas não pelo Olof. Ele sentia outra coisa, uma alma que queimava forte demais, até mesmo para o mundo espiritual. Parte 2. O encontro. Zaraki atravessa um muro em ruínas com o Olof já cortado ao meio. TSC. Morreu fácil demais, diz ele, entediado. Ei, quem me mandou esse lixo? Esperava um pouco de desafio. É aí que ele sente algo. Uma presença silenciosa. Sonic caminha lentamente, entre poeira e fragmentos de ossos espirituais. Seus olhos sérios se encontram com os de Kenpachi. Nenhum dos dois fala por longos segundos. E, você é o tal andarilho, né? Diz Kenpachi com um sorriso torto. Te vi passar carregando almazinhas. Bonito. Mas eu quero saber, se você aguenta segurar uma espada de verdade. Sonic para. A poeira se assenta. O vento silencia. Você não está morto por acaso, responde Sonic calmamente. Mas se me atacar, talvez você acabe. Zaraki abre um sorriso monstruoso. Eu gostei de você. Parte 3. O choque. Kenpachi ataca sem aviso. A Zanpakuto rasga o ar. Sonic some num borrão verde. A lâmina acerta o chão, explodindo tudo. Sonic surge ao lado de Zaraki e coloca a mão em seu ombro, sem sacar espada alguma. Você já matou o suficiente, agora só tá lutando com o vento. Kenpachi vira com um rugido. Eu luto com o mundo todo se precisar. Ele sorri. Pela primeira vez, um sorriso genuíno e respeitoso. Mas você? Você é o primeiro cara que faz o campo de batalha ficar em silêncio. Mesmo antes da luta começar. Parte 4. Respeito e reconhecimento. Após o impacto, o chão está em ruínas. Kenpachi se senta num pedaço de pedra, rindo, sangue escorrendo do braço, mas satisfeito. Você não é um guerreiro, é uma lápide ambulante. Com olhos que já viram o fim, Sonic responde com uma frase fria e simples. E você é o fim que ainda quer ser começo. Kenpachi cuspe no chão e levanta. Não te mato hoje, andarilho, mas se algum dia quiser realmente lutar, me encontra no centro do nada. Eu vou estar rindo. Parte final. O raro respeito. Enquanto Sonic parte em silêncio, Kenpachi observa. Ele não precisa vencer. Ele só precisa aparecer. E até a vontade de matar tira o chapéu pra ele. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 6. A criança que viu o silêncio às vezes, quem mais entende a morte. É quem ainda vê tudo como um jogo. Parte 1. Um encontro num jardim esquecido. Sonic caminha por um jardim espiritual esquecido no distrito 80 do Rukongai. Flores mortas. Pétalas de Reiatsu secas. Ali, a energia da morte é pesada. Um lugar onde ninguém ousa parar. Mas Sonic está sentado num banco quebrado, meditando. Espada embainhada. Escopeta ausente. É quando o som de passos pesados quebra o silêncio. Ora, olá de novo, lápide ambulante. Zaraki Kenpachi surge entre as árvores, com um largo sorriso. Ao lado dele, uma presença pequena é estranha. Yashiro Kusagishi, sorrindo, pulando nas pedras rachadas do caminho. Kenny disse que você é um fantasma que caminha sem fazer barulho. Eu queria ver. Sonic abre os olhos. Ele olha para Yashiro, e depois para Zaraki. Trouxe companhia dessa vez, ela quis vir. Disse que você parecia interessante, responde Zaraki, relaxado. Na verdade, diz Yashiro, você fede a coisa antiga, mas é um fedor gostoso. Parte 2. Conversas de loucos. Kenpachi se senta no chão, arrancando um galho de árvore e usando como palito de dentes. Sabe, Slayer, a Soul Society anda entediada.
E você chegou e fez tudo ficar desconfortavelmente calmo. Sonic cruza os braços. Eu não trago paz. Eu trago fim. E a Shiro dá uma risadinha. Fim com cheirinho de grama e céu. Sonic olha para ela por um instante. E sorri levemente. Algo raro. Você vê o mundo como ele é. Só que do seu jeito. Isso é mais perigoso que o Kenpachi Zaraki Ryuto. Ah! Finalmente alguém que entende. Parte 3. Um teste diferente. E a Shiro se aproxima de Sonic. Ela gira em volta dele como se fosse um gato curioso. Você não tem Reiatsu, mas sua alma grita sem parar. Como uma canção que ninguém ouve, menos eu. Sonic abaixa, fica de joelhos na frente dela. Você quer ver o que há dentro de mim? Ela balança a cabeça com um sorriso. Ele fecha os olhos e deixa fluir. Por um breve segundo, e a Shiro enxerga flashes. Um planeta em ruínas. Um Sonic ensanguentado sobre milhares de corpos demoníacos. Uma luz verde rasgando o céu do inferno. Uma criança espiritual sorrindo antes de desaparecer. E Sonic, sozinho no escuro. E a Shiro olha para ele. O sorriso não some, mas fica mais sereno. Você não é assustador. Você só tá muito cansado. Parte 4. O acordo. Zaraki se levanta, olhando o céu. Eu nunca vou entender por que não quer lutar, Sonic. Mas se um dia mudar de ideia, vou estar esperando no campo mais vazio. Sonic se levanta também. Se eu voltar a lutar, será porque o mundo quis morrer de novo. E a Shiro pula nas costas de Kenpachi. Vamos embora, Kami. Ele não é divertido com espadas, mas é legal no silêncio. Antes de ir, ela olha para Sonic e diz: até logo, Sr. Andarilho. Cuide bem das almas que ninguém vê. Parte final. O reflexo. Sonic volta a caminhar sozinho pelo jardim. Ele fecha os olhos, respira fundo, e sorri. Até ela entende mais sobre a morte que muitos capitães. Talvez eu esteja mesmo onde deveria estar. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 7. Passos juntos. Caminhar sozinho ensina o silêncio. Mas caminhar com os outros lembra que você ainda sente. Parte 1. Um dia calmo em Karakura. O céu de Karakura estava limpo, e por algum motivo, o dia parecia leve. Ishigo Kurosaki, junto com Orihime, Shard e Uryu Ishida, foram ao portal do Rukongai visitar um ponto espiritual que estava se abrindo. Shunsui permitiu a visita. Ao longe, já os esperava Sonic Slayer. Ele estava parado em silêncio, próximo de um templo destruído, com crianças espirituais dormindo à sombra. Orihime acena sorrindo. Oi. Você deve ser o famoso Andarilho. Eu trouxe pão de feijão doce. Sonic olha. A expressão fria quase quebra. Ele aceita com a mão, sem sorrir, mas com um aceno respeitoso. Obrigada. Por lembrar que o sabor ainda existe. Parte 2. A caminhada começa. Eles começam a andar juntos por uma estrada espiritual pouco usada. Crianças fantasmas o seguem à distância, curiosas com a presença de tantos vivos. Uryu, sério como sempre, quebra o silêncio. Você não possui Reiatsu, nem sistema espiritual formal, mas as almas o seguem. Como? Sonic olha para frente e responde: elas não me seguem. Elas se sentem caminhadas quando eu passo. Todos se entreolham, confusos. Chat, com seu jeito quieto, finalmente fala. Você lembra muito Ishigo, mas diferente. Você parece não carregar fúria. Sonic para por um instante. Olha o céu. A fúria secou. Agora, só resta o dever. Parte 3. Histórias, sorrisos e reflexos enquanto caminham. Orihime oferece doces espirituais às crianças fantasmas, que riem ao redor deles. Sonic observa de longe. Ele não participa, mas se aproxima. Você faz as almas rirem. Isso é mais do que muitos shinigamis conseguem. Orihime ri. Ah, eu só dou a elas o que me faz feliz. Sonic observa, e abaixa o olhar por um instante. Eu me esqueci como é. Ishigo se aproxima por trás. Então vem com a gente mais vezes. Eu sou o que vem depois, Kurosaki. Mas, talvez, eu possa andar do lado. Um pouco. Parte 4. Um pequeno milagre. Durante a caminhada, encontra um grupo de almas perdidas, incluindo um idoso cego e uma garotinha muda, que estavam presos ali há anos. Os shinigamis nunca conseguiram guiá-los. Sonic se ajoelha. Fala com a garotinha, sem palavras. Apenas pega a sua mão e caminha. Ela sorri.
Pela primeira vez, seus olhos brilham. O velho cego toca a armadura de Sonic. É você, não é? O som do passo calmo que senti há dias. É você. O fim, com cheiro de paz às almas, segue Sonic até uma fenda espiritual que se abre sozinha. Todos assistem em silêncio. Parte final, promessa com o sol se pondo. Sonic, Ichigo e os outros sentam perto de um lago espiritual. Você sempre anda com a armadura, né? Pergunta o Ryu. É o que sobrou de mim, e o que me mantém firme. Ori me oferece outro pão doce. Sonic pega. E desta vez, ele sorri de leve. Verdadeiramente. Obrigado, por hoje. Vocês me lembraram de algo importante. O quê? Pergunta Ichigo. Sonic se levanta. Que eu ainda sou. Sonic continua. Sonic Slayer. Capítulo 8. Olhos que falam mais que palavras. Quando o guerreiro tira a armadura. É porque ele confia mais nas mãos ao redor da mesa do que na espada às suas costas. Parte 1. Um convite simples após a última caminhada. Ichigo e os amigos não deixaram Sonic desaparecer. Hoje não vai andar pra lugar nenhum, andarilho. Você vai jantar com a gente. Sonic hesita. Eu não como há muito tempo. Não como entre vivos. Ori me sorri. Então você vai se lembrar de como é. E dessa vez, com sabor de casa. Parte 2. O jantar preparado com coração na casa de Ichigo. A mesa está cheia. Arroz, curry, pães espirituais, doces e chá quente. Luzes suaves. Roupas casuais. Nada de lutas. Nada de ordens. Só amizade real. Todos já estão sentados, exceto Sonic, que ainda está parado na porta. Se eu entrar, vou deixar vocês verem quem eu sou. Todo mundo. Ichigo responde. É por isso mesmo que você vai entrar. Parte 3. A revelação. Sonic respira fundo. E então, com as mãos firmes, ele retira a armadura pela primeira vez. Peça por peça. Sem pressa. Sem vergonha. Com verdade. Quando a última parte cai no chão, todos se surpreendem. Sonic está com o corpo coberto de cicatrizes profundas, marcas antigas, cortes ainda visíveis, queimaduras, perfurações e até traços de energia maligna selada nas veias. Mas o que mais chama a atenção, seus olhos. Um é verde claro, vibrante como esperança. O outro é negro, com a pupila branca, um vórtice parado no tempo. Ori me leva a mão à boca. Ryu tira os óculos por um segundo. Char apenas olha, respeitoso. Ichigo se levanta, e puxa uma cadeira. Senta. A comida tá quente. Parte 4. O primeiro sabor real. Sonic se senta. Ele observa o vapor da comida. Estende a mão. Começa a comer, lentamente. E fecha os olhos por alguns segundos. Sabor. Eu me esqueci do nome disso. Mas agora, me lembro. Ori me sorri com lágrimas nos olhos. Isso se chama estar em casa. Parte final. Verdade. Sem armadura. Depois do jantar, todos riam. Sonic ouve, participa com pequenas frases, sem sarcasmo, mas com alma. Antes de partir, ele pega a sua armadura. Mas Ichigo pergunta: você vai colocar de novo? Sonic olha para ela, depois para os amigos, e responde: amanhã. Hoje, eu ando leve. Ele sai da casa com roupas comuns, olhos visíveis, alma marcada. Mas agora, ele carrega outra coisa no peito: confiança. E um pedaço de paz. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 9. A capitã que amava o silêncio. Algumas almas gritam, outras apenas esperam. Mas só as mais perigosas sabem amar em silêncio. Parte 1. A presença dela era noite na Seireitei. Sonic andava pelos corredores externos, sem armadura, como havia prometido. Suas cicatrizes estavam visíveis. O vento tocava seus cabelos enquanto ele caminhava entre postes espirituais. Mas naquele momento, ele sentiu algo diferente. Não era Reiatsu, não era ameaça. Era uma presença, intensa, forte, precisa, feminina. De trás de uma coluna de pedra, surge ela. Capitã Akuma, da 5ª Divisão. Seus olhos tinham o mesmo vazio melancólico de Ukiyoha, verdes, profundos. Mas sua beleza era como um furacão contido. Cabelos dourados longos, que flutuavam como chamas eternas. Pele pálida e perfeita. Corpo curvilíneo, seios fartos, cintura marcada, coxas grossas, e um olhar que cortava mais do que uma zampacute.
Ela para a poucos passos dele. Andarilho. Enfim, nos encontramos parte 2, conversa entre silêncio. Sonic não fala de imediato. Ele observa os olhos dela, e por um instante, vê solidão. Você me observa há dias, ela não nega. Você não percebe. O silêncio ao seu redor grita por alguém que o compreenda. Eu entendo o silêncio, Sonic Slayer. Você quer algo de mim? Não algo. Você. Nem que seja só por uma noite de paz. Parte 3. O jantar improvável. Akuma o leva até os jardins secretos da sua divisão. Um lugar onde ninguém ousava entrar, exceto ela. Lá, ela preparou uma refeição simples, mas feita com carinho. Chá de pétalas espirituais. Arroz com tempero do oeste espiritual. E pequenas frutas que só nascem sob luz lunar espiritual. Sonic senta. Observa. Aceita. Ela não o toca. Mas seu olhar diz tudo. Você já teve alguém? Pergunta Akuma. Eu tive guerras. Tive companheiros. Mas nunca alguém que me olhou como você está olhando. Então me olhe também. Nem como amante. Nem como guerreira. Mas como mulher. Eu existo, e esperei por alguém que me enxergasse por trás da espada. Parte 4. Emoção oculta. A noite avança. Eles conversam em tom baixo. Akuma compartilha lembranças do seu passado. Como escondia sua dor em força, e sua sensibilidade por trás do posto de capitã. Sonic escuta. Não tenta interromper. Não julga. Você carrega peso demais. E ainda assim, dança com o vento. Ela se aproxima. Bem perto, mas não o beija. Quando você me quiser, eu saberei. Até lá, só vou te observar. E proteger, mesmo que de longe. Parte final. A promessa silenciosa. Sonic se levanta. Agradece sem palavras. Antes de sair, ele olha para ela com um leve sorriso de canto, discreto, raro, mas real. Você me lembrou que eu ainda posso sentir. Akuma fecha os olhos e responde. E quando sentir por mim. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 10. O verdadeiro rosto. Eles esperavam um monstro. Eles viram um sobrevivente. Parte 1. A reunião dos capitães no centro do Senkaimon. Sob convocação direta do comandante Shusuke Oraku. Todos os 13 capitães se reúnem. Yamamoto não está mais presente, mas o peso daquela mesa ainda impõe respeito. Capitães, obrigado por virem. Hoje, o Andarilho das Almas concordou em mostrar sua verdadeira forma. Uraida sorri discretamente. Zaraki está de braços cruzados, com um brilho no olho. Akuma, a capitã de olhos profundos e cabelos dourados, está inquieta, mas emocionada. Então, ele entra. Parte 2. A chegada do verdadeiro Sonic. Sonic Slayer, sem armadura, caminha com passos firmes pelo chão de pedra espiritual. Ao entrar, alguns capitães franzem a testa. Outros arregalam os olhos. Ele é um ouriço. Sim, mas não qualquer um. Pelos azuis escuros, curtos e resistentes como o aço espiritual. Um corpo compacto, mas com cicatrizes profundas espalhadas por braços, costas e peito. No rosto, uma cicatriz longa, vertical, que atravessa ao lado esquerdo do olho. E seus olhos, um verde vivo, que ainda brilha com lembranças de esperança. O outro, vermelho como sangue, com uma pupila branca afiada, olho de guerra, olho que viu horrores e nunca mais se curou. O salão fica em silêncio absoluto. Então, essa é sua forma real, diz Soifon, séria, mas respeitosa. Eu não sou feito para se encaixar no seu sistema. Eu sou o que sobrou de um mundo que vocês nunca conheceram. Parte 3. A reação. Itsugaya observa. Essas cicatrizes são marcas espirituais. Algumas vieram do inferno. Sonic apenas responde com um aceno. Zaraki ri alto. Sabia que você tinha cara de alguém que enfrentou mais guerra do que todo mundo aqui junto. Akuma, com olhos úmidos, sussurra. Mesmo ferido, você é mais inteiro que todos nós. Shusui se levanta. O Conselho Central queria que você fosse catalogado como entidade de risco. Mas vendo agora, você é só um guerreiro, cansado demais para continuar lutando, mas forte demais para parar. Parte 4. Um momento de verdade. Sonic se vira para todos. Vocês me chamam de andarilho, mas eu ando porque não há mais lar. Eu caminho porque, se eu parar, tudo que vi vai me engolir. Não me temam. Apenas, deixem que eu continue. E se houver uma alma que ninguém quiser guiar,
Eu irei. O silêncio se transforma em respeito. Parte final. O reconhecimento. Shusui dá um passo à frente. A partir de hoje, Sonic Slayer será considerado uma entidade aliada de nível especial. Não será comandado, nem preso, mas terá o mesmo respeito de um capitão. Todos assentem. Akuma sorri, chorando em silêncio. E então Sonic vira as costas e volta a caminhar. Mas agora, não como um estranho. Como uma lenda viva. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 11. A garotinha que ninguém abraçou. Algumas almas não gritam, elas só se encolhem, esperando que alguém as veja antes que desapareçam de vez. Parte 1. A caminhada silenciosa. Sonic Slayer, vestindo sua armadura verde, caminha pelas bordas do Rukongai. Mas dessa vez, ele está sem o capacete. Seu rosto azul marcado por cicatrizes está à mostra. O olho verde brilha com calma. O olho vermelho de pupila branca observa o mundo como quem já viu o fim e voltou. Ele caminha entre espíritos tranquilos, mas com um destino em mente. Hoje, quero encontrar uma alma que ninguém conseguiu guiar. Parte 2. A alma perdida em meio a um campo abandonado. Sonic sente a presença dela. Escondida atrás de um templo caído, em silêncio, uma garotinha de cabelos longos, vestida em farrapos espirituais. Olhos fundos. Olhar sem vida. Ela não chora. Ela só respira devagar, como se a própria existência doesse. Sonic para poucos metros. Você está esperando alguém, pequena? Ela olha com medo. Você veio me mandar embora também? Não. Eu vim, se você quiser. Ela não responde de imediato, mas depois de um tempo, sussurra. Todos me deixaram. Minha mãe, meu pai, meus amigos, me traíram. Me apagaram como se eu fosse um erro. Sonic se ajoelha diante dela, olha nos olhos partidos da menina e diz: você não é um erro, você é o resto de algo belo. Eu sei como é ser deixado para trás. Parte 3. A conversa silenciosa. Ela se aproxima devagar, coloca a mão no peito da armadura de Sonic. Sente um metal frio, mas o calor da alma por dentro. Você tem um rosto bonito, mesmo com um machucado. Eu gosto de você. Sonic baixa a cabeça por um instante. Fecha os olhos. Obrigado. Você foi a primeira a me dizer isso, depois que meu mundo sumiu. Ela sorri, pela primeira vez. Mas é um sorriso triste. Eu queria ir embora, mas não sozinha. Sonic estende a mão. Então venha. Eu não vou soltar até você atravessar. Parte final. O descanso. Enquanto caminha com ela em silêncio, um portal espiritual pequeno e branco se abre. Não como os portais de Shinigamis, mas um portal especial, feito pela vontade da alma em descansar. Antes de atravessar, ela para e olha para Sonic. Você é um herói? Sonic pensa. Não, eu sou só aquele que fica até o fim. Ela o abraça. Luz envolve seu pequeno corpo, e então, desaparece. Sonic fica ali, olhando o céu vazio. Coloca o capacete de volta, mas por dentro, uma nova centelha de paz havia surgido. Continua. Sonic Slayer. Capítulo 12. O piano no fim do mundo. A guerra te ensina a lutar, mas é a música que te ensina a continuar vivendo. Parte 1. Uma estrada morta. Era fim de tarde na Soul Society. O céu estava acinzentado, com nuvens de energia espiritual rodando como véus. Sonic Slayer caminhava sozinho, após guiar mais uma alma. Mas naquela estrada abandonada do Distrito 89 do Rukongai, algo inesperado esperava por ele. Um piano velho, coberto por folhas espirituais, mas ainda vivo. Parte 2. O toque do silêncio. Sonic se aproxima, sem armadura, apenas com seu manto rasgado, as cicatrizes à mostra, os olhos diferentes, a alma carregada. Ele coloca os dedos sobre as teclas. Elas não fazem barulho comum. Elas ressoam com a alma. E então, algo o chama por dentro. Uma música antiga. Uma confissão. Sonic respira fundo e canta. Cena cantada. Canto do vazio eterno. A câmera espiritual se afasta. A voz dele ecoa pela alma do mundo. Espíritos param para escutar. Até alguns capitães sentem a vibração. Não importa quem eu fui, nem o nome que deixei. No reflexo da memória. Até o céu me esqueceu. Asas cortadas, voando ao chão, ecoam o grito da perdição.
O anjo sorriu, mas foi o inferno que o abraçou. O céu escurece levemente. Rajadas de vento espiritual giram ao redor do piano. No vazio eterno o caminho. Sem medo, sem dor, sem destino. Herói de manhã, vilão ao fim do dia. Mas minha alma nunca foi vazia. Sonic fecha os olhos, lembrando do planeta destruído, das crianças que salvou, e da solidão que escolheu. Parte 3. Eles ouviram do alto de uma torre. Akuma ouve. E chora. Na biblioteca central, o Kitaki sente a música, e sussurra. Ele finalmente se perdoou na caverna dos portões do inferno. Uma alma corrompida para por um instante sente paz. Parte final, a última nota. Sonic termina a música. As teclas vibram uma última vez, e o vento sopra devagar. Ele olha para o céu. Essa foi a última canção do meu mundo. Agora ela é parte deste também. Ele fecha o piano, se levanta e volta a caminhar. Mas agora, com o coração mais leve. Continua. Capítulo 13. Aquela que sentiu o canto não foi a voz dele que me tocou. Foi o que ela dizia quando ele não conseguia mais falar. Parte 1. A caminhada noturna. Já era noite no mundo espiritual. Sonic Slayer estava sentado sozinho à beira do lago onde as almas infantis costumam dormir. Ele observava o reflexo da lua na água, como quem procurava um rosto perdido dentro de si. Passos suaves se aproximam. Ele não se vira, mas sente. Akuma, você sabia que eu viria? Não, mas esperava. Ela senta ao lado dele, com o manto da capitã dobrado. Hoje, estava apenas como ela mesma, sem títulos. Sem máscaras, apenas uma mulher que ouviu o coração de um guerreiro cantar para ninguém, e ainda assim se emocionou. Parte 2. O motivo dela estar ali. Você não cantou para os mortos. Cantou para si mesmo. Pela primeira vez Sonic fecha os olhos. E você ouviu? Sim, e me quebrou, porque no seu vazio eu vi o meu também. O silêncio paira, denso, cheio de peso emocional. Sabe por que eu vim aqui, Sonic? Porque sentiu algo que não sabe onde guardar. Exato. E talvez eu queira guardar isso com você. Parte 3. A confissão. Ela segura o pulso dele. Você não precisa me amar agora, mas eu não vou mentir. Eu amo o que você se tornou, mesmo com as cicatrizes, mesmo com esse olho que parece carregar 1 milhão de mortes. Você ainda olha para crianças, e segura suas mãos. Sonic vira o rosto devagar, olha dentro dos olhos dela. Você me vê, Akuma, e isso me assusta, mas também me acalma. Ela sorri. Pela primeira vez sem dor. Sem ironia. Só verdade. Me deixa caminhar com você, andarilho. Parte final. O primeiro toque. Sonic estende a mão, sem luva, sem armadura, somente pele, alma e sentimento. Akuma assegura, com firmeza, sem hesitação. Então venha, Akuma, não como capitã, mas como alguém que também se recusou a morrer por dentro. A lua reflete os dois. 2 corações feridos, 2 guerreiros sobreviventes. E agora? 2 almas caminhando lado a lado. Continua. Capítulo 14. O vazio que ri. Quando 2 vazios se encontram, o silêncio pode virar riso. Parte 1. Um dia inesperadamente leve na Soul Society. Havia um raro feriado espiritual. Ichigo, Uryu, Chat, Orihime e Sonic Slayer foram convidados por Akuma para um almoço improvisado no campo de flores do Distrito 22. Sonic, ainda desconfiado de eventos sociais, veio sem armadura, usando roupas pretas leves e uma faixa nos olhos, mas com o sorriso de canto presente. Orihime. Sonic. Provei uma receita nova. É curry de feijão com geleia de morango. Sonic, olha com um olho só, sério. Você quer que eu morra espiritualmente? Todos riem. Até Chad levanta uma sobrancelha. Parte 2. Ichigo, conselheiro de ouro bruto. Enquanto os outros comiam, Ichigo puxa Sonic de lado. Os dois observam o céu. Ichigo. Cara, você sabe que todo mundo te respeita, mas eu acho que alguns de nós gostam mesmo de você como pessoa. Sonic desvia o olhar. Eu ainda estou me acostumando com ser pessoal. Ichigo ri e dá um tapinha no ombro dele. Então começa assim. Come mal, ri de piada ruim, escuta os amigos, e, se for o caso, se apaixona também.
Simples Sonic o encara por um segundo e, pela primeira vez, conselho de ouro puro. Vindo de um cara com cabelo de laranja. Ishigo. Ei! Parte 3. O retorno do inesperado. De repente, uma energia familiar, mas diferente, surge entre as flores. Uma garganta se abre com silêncio total. De dentro dela, o Kyoha Cipher. Mas ele está diferente. Não há tristeza. Nem fúria. Ele sorri. Todos ficam em choque. Uryu. Impossível. Orihime. O Kyoha está sorrindo. Sonic se levanta devagar. Eles se encaram. O ar parece congelar. O Kyoha então fala. Eu vi teu coração, Sonic Slider. E entendi o meu. Somos vazios que sobreviveram, Sonic. O vazio queimou em mim. E no fim, restou vontade. Caminha comigo. Eles se cumprimentam com os punhos. Parceiros de batalha. Vazio que sente. Vazio que resistiu. Parte final. Comédia do nada. Orihime. Ei, o Kyoha. Quer curry com geleia? O Kyoha. Sim. Para experimentar o que chamam de felicidade confusa, Sonic vira para Ishigo. Pronto. Ele virou você. Ishigo cruza os braços. Agora eu tenho dois problemas. Todos riem. Até Sonic deixa escapar uma risada discreta, abafada, mas sincera. Continua. Capítulo 15. Dois vazios e um caminho. O silêncio deles não era vazio. Era o som da paz que só quem já morreu por dentro consegue reconhecer. Parte 1. Jornada lenta. Corações silenciosos. Era um dia nublado na Soul Society. O céu espiritual estava cinza claro, quase sem vento. Perfeito para uma tarefa delicada. Guiar almas confusas ao descanso. Sonic Slider, com sua armadura verde sem o capacete, caminhava com passos leves entre as casas do Distrito 40 do Rukongai. E ao seu lado, o Kyoha Cipher, sem seu uniforme e espada, apenas com um manto negro e expressão calma. Sonic. Nunca pensei que você voltaria como um ajudante de almas do Kyoha. Não sou seu ajudante. Sou alguém que finalmente entende o peso de um coração que sobreviveu à dor. Sonic sorri de canto. Então é isso que chamam de amizade. O Kyoha. É isso que chamam de paz. Parte 2. A primeira alma. Eles encontram um jovem menino, de cerca de 12 anos, parado numa ponte espiritual. O garoto não entende onde está. Seu olhar é vazio. Medo, confusão e trauma. Sonic se agacha. Você está perdido, garoto. Menino. Ninguém veio me buscar, eu só dormi e acordei aqui. Sonic coloca a mão sobre o ombro do garoto. A partir de agora, você não está mais sozinho. Eu e aquele ali vamos te levar para seu novo lar. O Kyoha caminha em silêncio até o outro lado da ponte e estende a mão. O menino hesita. Você parece assustador. O Kyoha responde, calmo. Também disseram isso sobre mim um dia. Mas caminhar comigo não dói. Eu prometo. O garoto sorri. E vai com eles. Parte 3. Um novo ritmo durante o dia. Sonic e o Kyoha ajudam 5 almas diferentes. Um velho que recusava partir porque ainda esperava notícias da família. Um artista que achava que estava preso num pesadelo. Uma alma que havia cometido erros e achava que não merecia descanso. Com paciência, silêncio e poucas palavras, os dois vazios preenchem o espaço com presença. O Kyoha. Você guia com sentimento. Sonic. Você guia com lógica. O Kyoha. Então juntos, completamos a jornada. Parte final. Um juramento. No final do dia, os dois sentam no telhado espiritual e observam o céu noturno. Sonic. Ainda parece estranho não lutar. O Kyoha. Sim, mas talvez essa seja a nossa maior luta. Não destruir, mas consolar. Sonic estende o punho. A partir de hoje, não apenas irmãos de armas, irmãos de alma. O Kyoha toca o punho dele com leveza. Dois vazios que encontraram razão em continuar. Continua. Capítulo 16. Portais abertos. Maldições sussurram quando o vazio se move entre mundos. Algo mais profundo que o medo desperta. Parte 1. O retorno da criança de asas negras. Sonic estava de pé diante de um pequeno santuário em ruínas na Soul Society, acompanhado por Akuma e o Kyoha, quando o céu espiritual se partiu em silêncio. Diante deles, a criança anjo caído, com asas negras, carne marcada por podridão celestial e olhos que viam além do tempo, surgiu flutuando.
Mas havia algo diferente. O equilíbrio foi quebrado. E vem do mundo de humanos. Mais especificamente, do mundo amaldiçoado, conhecido como Jujutsu Kaisen. Sonic estreitou os olhos, sentindo toda a energia. Algo está tentando atravessar, ou escapar. Algo está nascendo, que não devia existir. Parte 2, Viagem Dimensional. Com o gesto da criança Deus, um portal espiritual multiversal se abre, feito de pura alma em combustão. Sonic, Akuma e Ulquiorra, prontos para o desconhecido, vestem armaduras leves. Akuma, sorrindo levemente. Primeira missão fora do mundo, juntos. Ulquiorra. Novo mundo. Mesma sombra. Sonic. Vamos caminhar. Eles atravessam. E do outro lado, o choque. Prédios destruídos. Cidades desertas em quarentena espiritual. Resíduos de energia amaldiçoada por todos os lados. Eles estavam no Japão. Parte 3, a primeira investigação. Os três caminham pelas ruínas de Shibuya, onde o chão ainda vibra com ecos do massacre de Sukuna. Sonic examina uma fenda espiritual no chão. Isso não é energia normal. Essa maldição é consciente, e parece procurar corpos. Akuma observa um templo destruído. Não há almas aqui, só carcaças de sentimentos que foram devorados. Ulquiorra se aproxima de um altar. Sinto presenças, não humanas, mas conscientes, e, observando eles, foram notados. Parte final, o olhar da maldição. De uma sombra entre os prédios, olhos vermelhos abrem-se como fendas na realidade. Não era um espírito, não era uma maldição normal, era um híbrido amaldiçoado, feito da fusão de uma alma humana com energia do inferno, algo que não pertencia a nenhum mundo. E antes que pudesse atacar, uma nova presença se revela. Gojo Satoru. Vocês não são maldições, nem feiticeiros, mas essa energia é diferente de tudo que eu já vi. Sonic avança um passo, com o olho vermelho brilhando. Então vamos conversar, Gojo. O mundo está gritando, e nós estamos ouvindo. Continua. Capítulo 17. Almas e maldições. O elo improvável. Nem toda ponte precisa ser feita com fé. Algumas são feitas com cicatrizes. Parte 1. O encontro no topo de um arranha-céu parcialmente destruído de Tóquio. Sonic Slayer, Akuma e Ulquiorra permanecem diante de Gojo Satoru, que os observa com seu típico olhar penetrante, mas sério. Ao lado dele, surgem Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Uta Okotsu, todos com postura de combate, mas atentos ao que viria. Gojo. Vocês não têm ressonância com energia amaldiçoada. Mas estão cheios de outra coisa. Algo antigo. Sonic dá um passo à frente, com calma. Viemos de outro plano. Somos guias de almas. Mas algo aqui está quebrando as fronteiras do natural e do espiritual. Ulquiorra, frio. O desequilíbrio não é apenas local. Está se espalhando por realidades que antes eram seladas. Akuma. E estamos aqui para entender. Não para interferir. Ainda. Parte 2, a conversa. Gojo se aproxima de Sonic. Você não tem alma comum. Você já foi algo mais. Sonic. Eu fui muitas coisas. Mas agora, só Gui. Que o mundo abandona. Yuji, sussurrando. Esse cara parece mais triste que o Sukuna no espelho. Gojo se vira para seu grupo. Eles não são ameaça. Pelo menos por enquanto. Mas se algo do mundo deles está se fundindo com o nosso, precisamos saber mais. Parte 3, a verdade revelada. Sonic compartilha uma memória com os feiticeiros, projetando com energia espiritual. Um mundo em colapso. Uma entidade interdimensional tentando fundir almas perdidas com maldições. Um buraco no tecido da realidade que leva até a linha entre inferno e alma. Megumi franze a testa. Isso se parece com a expansão do domínio de Kenjaku e Uta completa. Ele está tentando criar um novo tipo de maldição, usando fragmentos espirituais. Talvez ele esteja tocando em dimensões que nem ele entende. Parte final, a aliança. Gojo estende a mão a Sonic. Então fazemos assim, vocês ajudam a rastrear essa ameaça. Nós garantimos que o governo amaldiçoado não caia em cima de você. Sonic olha para Ulquiorra e Akuma. Ulquiorra. Aceitável. Desde que possamos agir quando necessário. Akuma. Desde que não nos atrapalhem quando for a hora de cortar. Sonic segura a mão de Gojo. Aliança formada. Por enquanto. Mas lembre-se, nós não viemos para julgar.
Viemos, porque ouvimos as almas chorarem. Continua. Capítulo 18. Dois corações que queimam em silêncio. Algumas conversas não salvam o mundo, mas salvam o que restou dentro de nós. Parte 1. Uma noite silenciosa era madrugada no mundo amaldiçoado. A cidade parecia dormir, mas a energia espiritual rastejava como névoa pesada. Sonic Slayer estava sentado no alto de um prédio, com os pés pendurados, olhando para as luzes da cidade. Sem armadura, com o rosto marcado à mostra, os olhos diferentes, as cicatrizes, e o silêncio eterno de quem já sobreviveu a si mesmo. Yuji Itadori aparece atrás dele, com duas latas de suco. Joga uma para Sonic, que pega no ar sem olhar. Yuji, não achei que você fosse mesmo aceitar vir. Achei que era um desses, solitários por escolha. Sonic. Sou. Mas você também é. Yuji, sorrindo triste. Tô tentando desaprender isso. Parte 2. As palavras que doem e curam. Os dois bebem em silêncio. Sonic. Você sente culpa, mas também raiva. Não contra os outros, contra você mesmo. Yuji, olhos baixos. Porque eu carrego algo que matou gente que eu queria proteger. Sonic, olhando as mãos. Eu também, e ainda escuto as vozes, às vezes, como se estivessem presos dentro de mim. Yuji olha nos olhos de Sonic. Mas você parece forte. Tipo, inteiro. Sonic vira lentamente. Não sou, só aprendi a usar as rachaduras como armadura. Silêncio. O vento sopra. Ambos encaram o céu. Parte 3. A comparação que doeu. Yuji. Você me lembra o Sukuna, às vezes. Mas se ele tivesse escolhido salvar, não dominar. Sonic fecha os olhos. Sente algo, mas não raiva. Entendimento. E você me lembra quem eu fui. Antes de perder tudo. Os dois sorriem, cansados, mas sinceros. Sonic. Você ainda tem tempo. Itadori. Não deixe a dor apagar seu nome. Deixe ela moldar seu caminho. Yuji. E se eu errar de novo? Sonic. Erre. Mas esteja de pé quando acabar. E se cair, me chama. Eu sei te levantar. Parte final. O acordo. Yuji estende a mão. Sonic aperta. Yuji. Parceria de dor e vontade. Sonic. Parceria de caos e coração. A noite termina. Mas ali, naquela conversa, duas almas se entenderam além das palavras. Continua.